Que as sanções estão quebrando a economia russa não é segredo, mas a indústria bélica russa também está sendo destruída por essa guerra. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A decisão da Rússia de invadir a Ucrânia claramente foi um erro, um crime e, além disso, um erro. Isso era fácil de se prever desde o início, mesmo com a visão que eu e muitas outras pessoas tínhamos no início da guerra de que a Rússia ganharia essa guerra e conseguiria derrubar o governo da Ucrânia. Mesmo considerando essa vitória, seria um erro econômico gravíssimo. Isso afastaria a comunidade internacional, tornaria mais difícil a Rússia fazer negócios, o que levaria a prejuízos muito maiores para a Rússia do que qualquer ganho econômico que ela pudesse pretender ter com os territórios conquistados. O mundo não está menos cruel hoje em dia do que já foi no passado. A crueldade humana é intrínseca. Mas hoje é muito mais simples, inteligente e esperto expandir seu poder através da economia do que pela violência física pura. E a Rússia tinha muitas armas econômicas para ter um enorme sucesso no mundo. Para início de conversa, o petróleo e o gás. Mas não para aí. A Rússia conseguiu capitalizar a fama e a capacidade técnica da antiga União Soviética para se tornar uma das principais indústrias bélicas do mundo, não apenas suprindo o mercado interno, mas também vendendo armas para um grande número de países. A indústria bélica é uma indústria cheia de particularidades. Quando você vende armas para outro país, você não ganha só o negócio em si, só o dinheiro, mas acaba formando uma aliança, porque tais armas podem precisar de atualizações e melhorias, e o país que está comprando vai precisar recorrer ao país que vendeu as armas para isso. Portanto, uma compra de armas requer um grau de confiança muito grande. Se você compra armas de um país e depois entra em guerra com aquele país, você vai ter dificuldade de usar as armas compradas. Requer mesmo uma relação de confiança. E o fato é que a Rússia conseguiu explorar em parte seu passado como herdeira da União Soviética, como força antagônica dos Estados Unidos e Europa, para ter credibilidade nessa área. E com enorme capacidade técnica de produzir armas, e além disso, focou em equipamentos com condições e preços melhores que os americanos e ocidentais. Dessa forma, conseguiu se colocar no mercado muito bem. Índia, Turquia, Irã, Venezuela são apenas alguns dos muitos países clientes fiéis dos russos na questão de armas. A própria China chegou a importar muitas armas da Rússia num primeiro momento, embora tenha posteriormente optado por favorecer produtores locais. Parte desse sucesso se deve à Rússia ter herdado o nome e o talento da indústria bélica da União Soviética. Mas pouca gente parou para pensar que uma boa parte da lendária indústria bélica soviética de fato não ficava na Rússia, mas na Ucrânia. Muitas das armas, navios, motores, foguetes soviéticos eram construídos em Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Donetsk e outras cidades ucranianas. Isso mostra duas coisas importantes para a continuação desse vídeo. Primeiro, que a Ucrânia é tão herdeira da reconhecida capacidade técnica de produção bélica soviética quanto a Rússia. E segundo, que a Rússia conseguiu capitalizar a ideia de ser herdeira da União Soviética melhor que a Ucrânia, pelo menos até aqui. E o fato é que não deixa de ser mérito russo conseguir tal mercado. Como explicamos, esse mercado envolve um monte de soft power, aquele poder de influência, não de violência direta, sobre outros governos e países. Todo esse sucesso agora corre o risco de ruir completamente. Pior, de acabar mostrando que o país que efetivamente herdou a capacidade bélica da antiga União Soviética foi outro, foi a Ucrânia. Tudo isso devido à trágica performance russa nessa guerra da Ucrânia. Olha, está claro para todos que Putin não pretendia entrar numa guerra de fato quando invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Ele achava mesmo que a Ucrânia não iria resistir e rapidamente o governo ucraniano cairia. Esse era o plano dele desde o início, mas Zelensky e as forças armadas ucranianas decidiram lutar. E daí todo o planejamento russo ruim se mostrou na necessidade de recuo no norte da Ucrânia pela Rússia. Você pode até considerar que a causa principal dessa falha russa em derrubar Kiev não foi o equipamento bélico russo. Eu considero isso. Acho que o erro central foi justamente Putin acreditar que não seria necessária uma guerra, que bastava mandar os tanques e aviões e tropas pela fronteira da Ucrânia que eles iriam capitular.
não precisavam de uma estratégia calculada e cuidadosa. Entra lá que vai. Esse descuido estratégico certamente foi a causa principal, mas os inúmeros tanques russos explodindo com javelins ou manpads ucranianos, os inúmeros veículos militares russos atolados na lama ou com pneus destroçados, as várias carcaças de jatos russos nos campos de trigo ucranianos certamente não passaram desapercebidas pela comunidade militar internacional. Putin não achava que haveria guerra, mas se viu numa guerra. E essa é uma situação que todos os compradores de armas do mundo vão analisar com muito cuidado. Porque arma é aquele produto que todo vendedor sonha em vender. Você pode colocar todas as características ali, o alcance, a precisão, um monte de pontos para convencer um eventual comprador a comprar o seu produto. Mas a característica mais importante de uma arma de guerra raramente tem como ser testada, que é a sua utilidade real em condições de guerra. No final, ela traz vantagem para quem está usando aquela arma? Você pode ter um tanque fantástico nos números e estatísticas, mas que atola na lama e é atingido rapidamente por um manpad que custa 1/100º do preço, explodindo e matando todo mundo que tem dentro. Bem, as características e os números não serviram para nada. E esse é o grande problema para a Rússia. Mesmo considerando que o problema inicial foi muito mais de estratégia do que propriamente de armamento ruim, muitas imagens ruins emergiram desta guerra. A retirada do norte da Ucrânia deixou claro que o plano russo foi parado por um oponente militarmente muito inferior. Mas se a retirada de Kiev pode ser atribuída mais a erros estratégicos do que a falhas de equipamento, uma eventual derrota russa no sul da Ucrânia pode ser catastrófico nesse sentido porque não tem outra coisa para ser culpada. De fato, a mera capacidade ucraniana de atingir alvos na retaguarda russa já está causando danos à reputação da indústria bélica russa de forma significativa. Um dos produtos russos com maior aceitação no mercado são os sistemas de defesa antiaérea S-400, uma versão evoluída dos soviéticos S-300, tida como os melhores entre as alternativas até entre as alternativas da OTAN. Novamente, nos números, os sistemas S-400 são ótimos, mas isso não quer dizer nada se forem inúteis numa guerra. E o que vimos acontecer nos últimos meses foi exatamente isso. Não apenas os foguetes H-31 GMLRS HIMARS americanos conseguiram destruir com facilidade uma série de alvos protegidos por esses sistemas na retaguarda russa, mas também até drones comerciais acabaram fazendo um estrago da defesa russa. E os mísseis HARM, sistemas anti-radiação americanos, feitos para destruírem radares antiaéreos russos. Como que o S-400 pode ser um sistema antiaéreo bom se não consegue proteger nem a si mesmo? Se não serve nem para impedir drones baratos e lentos de atingir seus alvos? A situação ficou bastante complicada para a Rússia. Na última semana, a Rússia fez o seu anual evento de indústria bélica, o Army 2022, uma feira em que várias indústrias bélicas russas mostram suas armas mais recentes para compradores do mundo todo que vão lá para fazer negócio. A feira aconteceu, um monte de gente foi, mas não gerou tantos negócios assim. Nos últimos meses, ao contrário, vários países, inclusive a Índia, cancelaram ordens de compra de material bélico russo que já haviam sido encomendadas no passado. Lógico, ninguém falou que foi pelo fiasco russo na Ucrânia, mas certamente foi um dos motivos que pesou contra. E, ao mesmo tempo que rolava a exposição na Rússia de armas sofisticadas e bonitinhas, a Ucrânia fez uma parada só com tanques russos destruídos no centro de Kiev. Isso foi um contraponto curioso. De um lado, o papo do vendedor, e de outro, a realidade do produto sendo usado. Não ficou bom para a indústria bélica russa. Lógico, a indústria bélica russa vai sobreviver à guerra. Eles têm uma boa capacidade técnica e muitos países ainda vão precisar comprar armas com eles, até devido a sanções e problemas políticos com outros grandes países produtores de armas. Mas não tenha dúvida, haverá um baque. Muita gente via a Rússia como a segunda força militar do mundo e agora essa visão não parece tão impressionante assim. As sanções também têm atrapalhado muito o desenvolvimento de novos projetos russos. O Su-57
F-17, o novo bombardeio, parece que não sai da fase de teste, o T-14 Armata também está parado na fase de teste, tudo indica que não há componentes suficientes para iniciar a produção em massa desses produtos. Isso deve acabar levando a uma defasagem na qualidade entre a indústria bélica russa e o resto do mundo, dificultando ainda mais vendas no futuro. A indústria bélica russa não vai quebrar completamente, mas certamente será sucateada. Mas não é só isso. A indústria bélica ucraniana está ganhando fama. Os mísseis Neptune de fabricação ucraniana, que foram usados para atingir o Moskva, já têm uma lista de potenciais compradores. Muitos ataques feitos pelos ucranianos ainda não sabemos sequer qual arma foi usada. Por exemplo, no caso da base aérea de Saki, na Crimeia. Certamente, se for alguma arma de fabricação ucraniana, vai ter vendas garantidas depois da guerra. A Ucrânia é menor que a Rússia em termos territoriais, tem apenas 1/3 da população da Rússia, mas em termos de desenvolvimento tecnológico e engenharia, não fica nada a dever ao agressor, e talvez saia ganhando muito mais ao final dessa guerra economicamente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!